Pronto. Boa noite, mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Balance a cabeça que eu tô vendo. É, Vamos lá. Acabou a outra aula, vamos começar essa agora. Vamos continuar com títulos de crédito. Aula passada, a gente começou vendo a parte do histórico, um pouco do histórico do título de crédito, dos títulos de crédito, e viu características. É lógico que no decorrer da aula eu já saí indicando o que a gente ia ver hoje e meio que aplicando, né, na prática o que a gente ia ver também. Eu falei de endosso, falei assim, isso acontece desse jeito, sei o que. Isso é já para, como eu falei, já preparar o caminho da gente. E hoje a gente vai ver a parte dos atos cambiários. A gente está no direito cambiário, que é a parte do direito empresarial, que estuda os títulos de crédito. E aí a gente vai ver hoje os atos cambiários. Como eu falei semana passada, os títulos de crédito em si, eles têm um intuito de fazer a riqueza circular, de facilitar a circulação de riqueza. E uma das maneiras de possibilitar mais ainda essa circulação e dar segurança, né, de todo jeito, para que haja essa circulação de riqueza e tal, de dinheiro e valores e tal, através dos atos cambiários. Esses atos são atos que se aplicam aos títulos de crédito, né? É através deles que são efetuados e que eles têm consequências, né, diversas, aí a gente vai estudar durante as aulas, é, que afetam vamos dizer assim, permitem aí a circulação dos títulos, né, com as garantias que a lei prevê, etc. Tal. E aí, vamos chegar a eles agora. Vamos ver que atos são esses e tudo mais. A gente vai estudar, entre os atos cambiários, a gente vai estudar endosso, aval e protesto. Esses foram os atos que eu coloquei no slide, pelo menos nesse de agora. Por sinal, está disponível pelo portal. Se vocês quiserem já acessar, está lá. E aí está lá. Endosso, aval e protesto. Toda vez eu fico meio agoniado quando eu falo desses atos cambiários, porque eu ainda colocaria, vamos dizer assim, um quarto ato cambiário, que seria o aceite. A gente vai ver aceite, sim, mas vai ser em outra aula, entendeu? Vai ser numa aula posterior e tal. Então não vai ficar nenhum ato sem ser visto, obviamente. Mas no slide aqui eu coloquei, porque alguns livros mencionam só esses três, pelo menos inicialmente, aí eu quis ser fiel a isso para não confundir a cabeça de vocês. Aí, endosso, aval e protesto. Pronto. E aí, vamos lá. Vamos começar com o endosso. Né? O endosso vai ser o primeiro ato cambiário que a gente vai ver. Ele tem diversas características que a gente vai explorar na aula de hoje. E aí, pronto, para ficar tudo ok. Vamos lá. Deixa eu fazer o teatrinho que a gente fez na aula passada. Vamos dizer que eu tenho três alunos aqui na minha tela, aí eu vou usar vocês três aqui. Então, primeiro aqui está Mirella. Mirella está me devendo. É aquela história, ela está me devendo 5 mil reais. James, aí agora eu estou devendo a James, eu estou devendo 5 mil reais. Aí eu faço o título de crédito, a letra de câmbio. Eu boto Mirella, pague 5 mil reais a James. A gente viu aula passada nas classificações dos títulos de crédito que fazendo isso eu coloquei um título nominal. Né? Um título nominal porque eu estou indicando que é para James que ela vai ter que pagar. Se eu tivesse colocado só Mirella, pague 5 mil reais, aí logicamente eu assino e tudo, o título seria ao portador. Então, um título ao portador, o nome está dizendo, né? Ele é de quem tá com o título. Ele é do portador. E aí esse portador pode cobrar e tudo mais. Isso é só para relembrar alguns pontos que a gente viu a aula passada. Então, de novo, eu coloquei no título: Mirella, pague 5 mil reais a James. Beleza.
Aí agora eu entreguei para James o título. Vamos supor que isso aqui seja um título. Eu entreguei para ele. Ele está com o título na mão. Sendo que agora ele está devendo 5 mil reais. Ele está devendo a... Deixa eu pegar outra pessoa. Bota Leandro. Aí ele está devendo 5 mil reais a Leandro. Aí ele quer passar o título para Leandro, entendeu? Para ele não ter que pagar, ele, eu vou pagar, eu vou receber primeiro, depois eu lhe pago. Não, já está o título vai ser seu, né? Falando com o Leandro. E aí você pode cobrar o título. Mas como é que James vai poder fazer isso? Porque o título está lá no nome dele até. Aí como é que ele vai poder transferir para outra pessoa? E é aí que surge o endosso. Através do endosso, James vai poder passar o título para outra pessoa, né? Podia ser para Leandro ou para outra pessoa. Nesse caso aqui vai ser Leandro. E como é esse endosso? Como é que acontece esse endosso? Você, no caso, você pega, vamos supor que isso aqui é a frente do título, você pega e assina atrás. É só isso. Então você assina no verso do título. Você assina, né? Coloca seu identidade e tal, mas é isso, é essa formalidade que tem que ser que é necessária. A lei ainda vai mais além. A lei diz o seguinte: se você assinar no anverso, se acostume com esses termos, é o verso e o anverso. O verso é atrás, o anverso é na frente, né? Mas eu não vou dizer na frente e atrás. É, lógico, esse é um negócio bem tranquilo. Anverso é o contrário do verso. Então, tranquilo. Não tô aqui falando muita besteira. Mas, então, pronto. Se alguém assinar no anverso, ou seja, na frente, e aí, como é que vai? Isso vai ser endosso ou não vai? Eu digo, de início, não. Isso não é endosso. Mas, se você, por acaso, assinou na frente, no anverso, e você queria, na verdade, dar um endosso, então você tem que escrever. Endosso. Trata-se de endosso. Tem que deixar tudo escrito. Aí por que tem que deixar tudo escrito? Por causa aí vamos para aquele princípio, o princípio da literalidade. Tudo que for poder ser cobrado pelo título, através do título, vai ter que estar escrito. Aí a gente pensa, foi como eu falei na aula da semana passada, a gente pensa só no valor, né? A gente pensa inicialmente, não, então tem que estar o valor todinho lá. Também. Mas para que o endosso exista, ele tem que estar escrito no título, por causa do princípio da literalidade. A lei diz que o endosso ele acontece como? Assinando no verso. Então, você assinando no verso, está endossado o título. Mas e você assinou na frente, mas queria fazer o endosso. O que é que você faz? Aí você tem que escrever, trata-se de endosso, ou então endosso, e assina o nome. Alguma expressão que indique que aquilo é endosso. Pronto. É isso aí. Aí agora vamos lá, vamos seguir no teatrinho. Eu escrevi, vou repassar o título para que não haja confusão. Aí eu botei, Mirela, pague 5 mil reais a James. Aí agora James vai passar para Leandro. Aí James vai lá, assina no verso e entrega para Leandro. Pronto, tá aí. É como eu falei, esse é o endosso. Agora abri um parênteses para também relembrar algumas coisas que a gente viu semana passada, mas que tem tudo a ver com a aula de hoje, que é o seguinte. Quando a gente viu a classificação dos títulos, especificamente nos títulos nominais, aí eu botei título nominal a ordem e título... Não, o outro já terminou. A gente já acabou semana passada, o slide anterior, né? Faltou o quê? Aí tava faltando alguma classificação, né? Agora, a gente parou, ia para o modelo. A gente parou, o último foi nos normativos, que os títulos de crédito Tranquilo. podem ser. Não, tranquilo. Então eu vou voltar, mas isso não faz mal a gente já ter começado o endosso, não. Eu vou até concluir o raciocínio, aí a gente dá um passo atrás e volta para a classificação. Sem problema nenhum. Então, para não perder o raciocínio, eu estava dizendo o quê? O que é que eu estava dizendo mesmo? Título a ordem e não a ordem. Porque isso a gente viu a aula passada. Foi por isso que eu achei que a gente tinha visto a classificação toda. Porque eu me lembro que a gente viu o título ao portador, nominal e aquela coisa toda.
Então, o James, o ponto que a gente está é o seguinte: James assinou atrás no título. E aí ele endossou o título para Leandro. Aí agora Leandro está com esse título. Aí recapitulando, isso foi possível porque esse título ele é a ordem, o título que a gente está usando aqui como exemplo. Aí que eu falei aula passada que a gente tem, com relação aos títulos nominais, posso dizer duas espécies. É o título nominal a ordem e o título nominal não a ordem. Para o título nominal a ordem, você pode transferir ele sem problema nenhum através do endosso, que foi esse o caso. Para o título nominal não a ordem, aí não. Aí para transferir tem que ser seção civil, né? E aí eu já falei aula passada também alguma coisa sobre seção civil. Hoje, né, já que a gente está falando de endosso, no final da aula, eu vou fazer um comparativo entre seção civil e endosso, para que vocês lembrem das diferenças. Porque vocês já estudaram seção civil, a seção de crédito é a mesma coisa, e a gente está vendo endosso agora. Então eu vou comparar depois, já já, no final da aula, e aí para que vocês estejam com tudo na cabeça. Então eu estava dizendo que o título não à ordem, ele não pode ser endossado. Ele só pode ser transferido através de seção civil. Aí vocês podem perguntar, e como é que eu sei que um título é a ordem e não a ordem? Aí isso também é tranquilo. Todos os títulos previstos no ordenamento brasileiro, ou seja, os títulos típicos porque já estão previstos, eles são a ordem. Então, esse ponto não precisa estar incluso no título escrito, né? É aquela coisa, o princípio não está no princípio da literalidade. Eu não gosto de dizer isso porque, de certa forma, tá. Porque é a própria lei quem diz, olha, esses títulos aqui são considerados a ordem. Então, se você pegar um título e não tiver dizendo nada, então ele vai ser a ordem. Um título desses que a gente vai estudar durante o semestre aqui. Em contrapartida, se você quiser tornar o título não a ordem, você tem que escrever no título. Então você escreve Mirela, pague 5 mil reais a James, não a ordem. Pronto. Ele se tornou um título não a ordem. E aí vai ter que estar escrito. E aí sim também por causa do princípio da literalidade e tal. Isso aí é o que acontece com o endosso. Entendeu? É essa transferência. Esse é o raciocínio inicial que vocês têm que ter. Então, de certa forma, é até bom a gente ir olhar a classificação dos títulos, porque vocês começam ainda a se acostumar com a parte do endosso. A gente vai ver aqui, terminar de ver a classificação dos títulos, sem problema nenhum, que falta bem pouquinho, e depois a gente segue estudando o endosso, que aí também não vai ter mistério nenhum, já que vocês já pegaram que o intuito do endosso é transferir a titularidade do título. Esse é um dos efeitos do endosso. A gente vai estudar o segundo já já. Então vamos lá. Aula passada a gente estava vendo a classificação dos títulos de crédito. E nessa classificação a gente estudou essa primeira classificação, que é quanto a, como é que chama, a cobrança, né, a transferência do título. Que a gente tem o título, como é que chama, o título ao portador, que é quem tiver segurando o título, quem tiver portando o título, ele é o titular do título. E o título nominal, a ordem e não a ordem, que foi o que acabou de revisar. E por último, a gente viu o título nominativo, que aí eu também eu também disse a vocês que é um título que indica o destinatário, indica o tomador, mas ele ainda é registrado no cadastro, né, no registro lá do emitente. Então, para mudar o título, para mudar a titularidade do título, tem que todo mundo vir assinar de novo. É muito mais formal para que haja a circulação aí desse título. Pronto, foi essa a classificação que a gente viu. Então, seguindo com a classificação, vamos a isso. A gente está, então, seguindo agora a ordem do slide, a gente vai ver quanto ao modelo do título. Quanto ao modelo do título, a gente tem duas hipóteses, que é o modelo livre e o modelo vinculado. O modelo seria
é um modelo mesmo pré-determinado já pela lei, para que você, não quero dizer só preencha, mas que você emita o título. É melhor assim. O grande exemplo disso para o modelo vinculado, nesse caso, porque o nome meio que já está entregando, quando o título é de modelo vinculado, ele está vinculado a um modelo exigido pela lei. Aí, um exemplo de título com modelo vinculado é um cheque. Um cheque, vocês podem até não ter emitido um cheque, mas já acredito que todo mundo viu, né? Um cheque lá, aquele retângulo lá, aquele papel retangular emitido pelo banco, aquela coisa toda. E aquele cheque ele tem aquela forma e com aqueles requisitos porque a lei exige. Então, ele é um título de modelo vinculado, entendeu? Ele precisa obedecer aquelas determinações. Em contrapartida, a gente tem o título de modelo livre. O título de modelo livre, também o nome está dizendo, ele não tem uma forma já predeterminada e exigida pela lei. A forma existe, só quero abrir um parênteses aqui, no sentido de que a gente, quando for estudar os títulos específicos, a gente vai ver as informações que tem que estar presentes nos títulos, a gente vai ver cada uma, ou seja, existe essa exigência, esse requisito, mas no exemplo que a gente está usando aqui, eu estou usando uma letra de câmbio. E eu posso emitir uma letra de câmbio mesmo. Né? Mirela, pague R$ 5.000 a James. Aí eu assino, boto a data, a cidade, Recife, hoje é Recife 3 de setembro de 2020. E assino e tudo mais. Pronto, aí isso é uma letra de câmbio. Por quê? Porque ela é modelo livre. Nota promissória também tem modelo livre. Então essa é a diferença entre o modelo livre e o modelo vinculado. Segue para outra classificação. E aí vem quanto à estrutura. Aqui é importante. Não que outro não seja. Mas aqui é importante porque eu vou, através dessa classificação, eu vou poder mostrar para vocês as figuras que atuam nos títulos, né? Enfim, vocês vão entender. Então, de um lado a gente tem, quanto à estrutura, a ordem de pagamento, e no outro a gente tem a estrutura da promessa de pagamento. A ordem de pagamento é quando o emitente, nesse caso, o sacador, ele ordena, né, que alguém pague uma quantia, né, para outra pessoa, enfim. É o caso da letra de câmbio. Eu estou dizendo, como é que chama? Mirela, pague, como é que chama? Pague R$ 5.000 a James. Então, eu estou ordenando Mirela pagar R$ 5.000 a James. Isso é uma ordem de pagamento, entendeu? A lógica é essa. Na promessa de pagamento, não. Você promete pagar. Então, aí já é diferente. Então, a promessa, você não diz para ninguém pagar. É você que já está dizendo que vai pagar. Pronto. Mas agora eu quero aprofundar mais esses detalhes. E aí eu vou mostrar para vocês quem figura nos títulos. Vamos começar com ordem de pagamento. Porque, via de regra, a gente tem 3 figuras que estão presentes lá no título. A gente tem quem emite a ordem, a gente tem quem paga e a gente tem quem recebe. É o título que a gente está usando aqui. De novo, a gente tem quem emite a ordem de pagamento, quem paga e quem recebe. Como são chamadas essas 3 figuras? Quem emite a ordem de pagamento é o sacador. Quem paga é o sacado. Quem paga e quem recebe a ordem, né? É o sacado. E quem recebe o pagamento é o tomador. Vou repetir. Então a gente tem quem emite a ordem, que é o sacador. Quem recebe a ordem e paga é o sacado. E quem recebe é o tomador. Pronto. Essas 3 figuras, essa é a regra, figuram aí na ordem de pagamento. No exemplo que a gente está usando. Eu sou o sacador, porque eu estou emitindo a ordem de pagamento. Estou emitindo, nesse caso, a letra de câmbio. Mirela é a sacada, no caso, é o sacado. Né?
porque é ela quem está recebendo a ordem e vai pagar. A devedora principal é Mirella nesse caso. E também no primeiro caso, né, antes de haver o endosso, é James o titular, o tomador. Então a gente tem eu como sacador, Mirella como sacada e James como tomador. Aí os três. Isso acontece na ordem de pagamento, como eu falei na regra da ordem de pagamento. Está tudo lá no slide de vocês. Eu falo um bocado, mas agora vamos contrastar. É um contraste fácil, na verdade, com relação à promessa de pagamento. Promessa de pagamento, se vocês pensarem direitinho, eu quero fazer vocês já raciocinarem nesse sentido. Enquanto na ordem de pagamento a gente tem três figuras, porque um ordena o outro pagar. Na promessa de pagamento, sou eu quem promete pagar. Então, vai desaparecer uma figura dessas três que a gente acabou de ver. Quem consegue adivinhar qual? Eu não vou esperar você responder, não. Vou responder. Mas é o sacado. Na promessa de pagamento não existe o sacado, porque ninguém recebe ordem para pagar. É a própria pessoa, né? É o promitente ou o sacador, é o próprio da pessoa. É ele quem se compromete a pagar a quem? Ao tomador. Então só tem dois, no caso. Isso na promessa de pagamento. Eu disse que um exemplo de ordem de pagamento é a letra de câmbio, que, né, uma pessoa ordena a outra a pagar fulano, ou até mesmo ao tomador, mas ordena a outra a pagar. Mas uma promessa de pagamento, e aí talvez seja mais fácil decorar assim, se vocês quiserem decorar. Porque é bem, como é que chama? Bem lógico. A única promessa de pagamento que a gente tem prevista em lei é o quê? É a nota promissória. Por isso que eu acho fácil. Todo o resto é ordem de pagamento. A única que é promessa de pagamento, o único título que é promessa de pagamento é a nota promissória. Então, tá na cara. Inclusive aqui fica a curiosidade, o cheque é ordem de pagamento. Quem é que está recebendo a ordem? Porque, vamos dizer, eu tenho conta no Banco do Brasil e estou devendo a quem? A Carol, aqui. Aí eu vou e emito o cheque. Tá, vamos dizer que eu estou devendo R$1.000, coitada. É sem fundo. Não. Mas eu estou devendo R$1.000, eu passo cheque. Quem é que está recebendo a ordem de pagamento? É o Banco do Brasil. É o Banco do Brasil quem vai efetuar o pagamento. Tudo bem que ele pode pegar dinheiro da minha conta, aquela coisa toda, e investir tudo em cheque, não se preocupem não. Mas eu estou ordenando ao banco pagar. Entendeu? Eu e todo mundo que passa o cheque, enfim. É assim. Por isso que cheque é ordem de pagamento. Não é você prometendo, entendeu? Calma que a gente vai chegar lá em cheque, não se preocupem não. Mas só para vocês imaginarem aí a ideia e já estruturarem também a classificação dos títulos para encaixar elas, a classificação nos títulos em respectivo. Beleza. Então a gente acabou de ver, a gente já tinha visto quanto à transferência, a classificação, que ao portador, nominal à ordem, nominal não à ordem e nominativo. A gente viu quanto ao modelo agora, que foi o modelo livre e modelo vinculado. A gente acabou de ver quanto à estrutura, que é ordem de pagamento e promessa de pagamento. E agora a gente vai ver quanto às hipóteses de emissão. Então, são as hipóteses em que eu posso emitir o título respectivo aí. E a gente tem duas classificações, né? Dois tipos, que é o título causal e o título abstrato. Então, o título causal, para emitir o título causal, eu tenho que indicar o motivo, a causa pela qual eu estou emitindo o título. Isso tem que estar lá presente. E ainda tem outro detalhe. A lei só permite aquele título ser emitido em causas específicas, com motivos específicos. Exemplo, a duplicata. A duplicata é um título de crédito que só pode ser emitido em duas circunstâncias, com dois motivos. Um é em caso de compra e venda mercantil
e o outro em caso de prestação de serviço. Se não for caso de compra e venda mercantil ou prestação de serviço, não pode ser emitida uma duplicata. Então, esse é um título causal, porque os motivos pelos quais o título pode ser emitido tem que estar previsto em lei e efetivamente vai estar indicado no título também. O título abstrato, não. Aí eu posso emitir por qualquer motivo. Um exemplo é esse daqui. Eu estou dizendo, Mirella, pague 5 mil reais a James. Mas eu não estou dizendo, pague porque eu estou devendo por causa de... Não. E nem estou dizendo, Mirella está me... Não tem motivo nenhum. Ela está me devendo, está lá no documento, mas não existe o motivo pelo qual a gente está acontecendo nem nada. Entendeu? Então isso é um título abstrato, comparando com o título causal. É isso aí. Acabei de falar. Pronto. Aí tá aí, a gente acabou de ver as classificações. A parte da ordem da estrutura do título é importante, porque a gente vai ficar relembrando essa parte. Eu vou ficar encaixando com vocês. Por exemplo, quando a gente for estudar letra de câmbio, aí eu vou relembrar. Eu vou dizer quem é o sacador, quem é o sacado, quem é o tomador. Duplicata a mesma coisa, nota promissória. Eu vou dizer, aqui tem sacado ou não tem, tá lá. Aí vai uma dica para vocês. Se acostumem, né? Estudem e se acostumem com esses nomes que eu acabei de dizer. Ou seja, quem é o sacador, quem é o sacado e quem é o tomador. E aí, obviamente, na nota promissória, quem é o sacador ou o emitente, tanto faz, promitente, na verdade, e quem é o tomador. Por quê? Porque quando vocês forem ler na lei e em muitas questões por aí, e quando a gente, no decorrer das aulas também, por exemplo, aí a gente vai estudar protesto. Aí o protesto pode ocorrer quando o sacado se nega a pagar. Ou quando o sacado se nega a dar o aceite, que a gente vai estudar também. Aí quer dizer, a gente vai ficar usando esses termos. É essa a dica. A gente vai ficar usando sacado, sacador e tomador. Então se acostumem com esses nomes, né, com esses termos, porque aí fica mais tranquilo até quando eu ficar falando durante a aula e etc e tal. Então pronto. Essa é uma dica valiosa de agora. E essas foram as classificações dos títulos de crédito. Agora, a gente pode voltar para a parte de endosso. Então, respire um pouco aí. Deixa eu trocar aqui de slide. Troquei. Enfim, mas deixa eu só relembrar para vocês. A gente estava vendo a parte de endosso. Endosso, que aí é um ato cambiário, que no caso aqui, o endosso, eu indiquei uma das, não quero dizer um dos motivos, mas uma das consequências do endosso, um dos efeitos do endosso é a transferência do título. Aí vou relembrar o que a gente estava falando no teatrinho da gente aqui. Eu emiti um título. Mirella, pague 5 mil reais a James. Tá aí. Aí agora James quer transferir o título para Leandro. Aí eu botei, e ele colocou, né? Ele assinou atrás no título, porque aí ele teve que endossar o título para passar para Leandro. O endosso ele acontece com a simples assinatura no verso do título. Se for no verso, tem que indicar quem é endosso. Tá aí. Aí eu expliquei a parte do título, a ordem, não a ordem, que o título não a ordem não podia ser objeto de endosso, porque tem que ser através de sessão civil, e o título a ordem não, aí pode sem problema nenhum. Foi mais ou menos aí em que eu parei na explicação. E aí, recapitulando não, aprofundando mais aqui, justamente nesse momento onde eu parei. Porque a gente, pelo menos eu fiz com esse teatrinho, vamos dizer assim, eu fiz com que o título passasse de James para Leandro através de endosso. Então a gente matou um efeito do endosso, que é a transferência do título. Mas aí tem um outro efeito do endosso, que é qual? Aí deixa eu dizer para vocês duas figuras que aparecem com o endosso. A gente tem no endosso o endossante e o endossatário. O endossante é aquele que efetua o endosso. E o endossatário é aquele que recebe o endosso. No título que a gente está imaginando na aula, esse título estava com James.
James é que era o tomador do título até então, né? Ele estava com a posse do título. E ele quer passar agora para Leandro. Então, James vai efetuar o endosso, ou seja, James é o endossante, porque ele é quem está efetuando o endosso. E aí, consequentemente, Leandro vai ser o endossatário, porque ele vai receber o endosso. Se você falar de outro jeito, endossante é aquele que dá o endosso, né? E endossatário é aquele que recebe o título através de endosso. Enfim, a lógica é a mesma. A moral da história está passando de uma mão para outra, né? Quem tá entregando o título termina sendo o endossante, né? Através de endosso. E quem estiver recebendo o título, que através de endosso será o endossatário. Beleza. Essas são as duas figuras. Certo? Mas para que eu quero falar isso tudo e tudo mais? Porque o outro efeito do endosso se aplica sobre o endossante, que nesse caso aqui é James. James assinou atrás para passar para Leandro. Nessa hora que James se torna endossante, ele se torna co-obrigado do título. É co-obrigado, ele vai poder ser cobrado. Mas como? Calma aí. Porque ele não vai ser cobrado. Por exemplo, Leandro, que agora está com o título em mãos, ele agora, não, já que agora James é co-obrigado, vou cobrar logo dele direto. Não. Quem continua sendo o devedor é o sacado, que nesse caso aqui é Mirella. Então, ela é a devedora principal. Leandro vai cobrar de Mirella. Essa é a obrigação do título. Mas vamos supor que Mirella seja insolvente. Ela não tem dinheiro para pagar, enfim, não tem como cobrar dela. Então, nesse caso, aí eu vou dizer agora, mas a gente vai explorar isso na aula que vem. Nesse caso, Leandro protesta o título e ele pode cobrar de James. Então, a gente pode dizer que todos os endossantes, e esse é o efeito do endosso, todos os endossantes se tornam co-obrigados ao título. Nesse caso, o tomador ele protesta o título e aí ele pode cobrar de todos os endossantes. Aí professor, você está falando todos os endossantes, mas era só James. Eu digo, mas a lei não estabelece limite para endosso. Então, o título pode ficar circulando através de endosso e não há limite para isso. Não há. Simplesmente não tem. E aí, todo mundo que assina atrás no título está vinculado ao título. Essas pessoas todas se tornam co-obrigadas. E não importa se Leandro recebeu de James ou de outro endossante. Todo mundo que está atrás pode ser cobrado. É aquela coisa, quem é cobrado primeiro é o devedor principal, que nesse exemplo da gente é Mirella. Se ela for insolvente, ela não tiver dinheiro para pagar, eu estou simplificando, porque já que eu emiti o título, eu também vou poder ser cobrado, entendeu? Já que a gente está falando de letra de câmbio. Mas eu quero focar agora nos endossantes. Então, já que Leandro agora vai querer cobrar o título, porque Mirella não pagou, ele vai protesta o título e aí ele pode cobrar de todos os endossantes. Não precisa ser só do endossante que entregou para ele o título. Pode ser de todo mundo. É o que a gente chama de cadeia de endosso. Deixa eu tentar fazer aqui um exemplo. A recebeu o título. Aí A endossou e passou para B. Aí agora B endossou o título e passou para C. Aí C endossou o título e passou para D. Então, aí vamos perguntar assim. Então, quem está com o título agora vou botar aqui nessa outra mão. Está com o título, mas tem a assinatura de A, B, C e D atrás do título. Aí agora vai cobrar do devedor principal, vamos dizer que é Mirella também. Aí Mirella não tem dinheiro, não vai pagar e pronto. Aí vai fazer o quê? Protesta o título e vai cobrar dos endossantes. Aí diz, mas recebeu o título de quem? De D de dado aqui, ó, do último.
E ele vai poder cobrar de A? Vai sim, porque está todo mundo na cadeia de endosso. É isso aqui, a cadeia de endosso. Todo mundo que assinou atrás. Aí diz, mas pode cobrar de tudinho? Pode. E só de um também pode. No caso aí, os endossantes terminam sendo solidários. Os endossantes, né, quando eles puderem ser cobrados, eles terminam sendo solidários nesse ponto. Mas tem um ponto importante aqui também. A ordem dos endossos foi A, B, C e D. Aí aqui cobra logo de C. A e B aqui ficam livres. Ou seja, podia cobrar de A para baixo. Mas se ele opta cobrar de C, então os que estão em cima, se ficam livres é fogo, né? Os que estão em cima ficam livres. Essa é a moral da história. Tentem colocar uma cadeia de endosso assim, para vocês poderem imaginar. Uma cadeia cheia de nome. Aí a pessoa pode cobrar desde o primeiro até o último. Mas aí ele prefere cobrar um cabo aqui do meio. Tudo bem. Mas aí esses que estão antes estão livres. Essa é uma consequência da cadeia de endosso. Mas, de novo, não tem limite de endosso. Pelo contrário, até o endosso serve para isso, para fazer circular o título. Não é só uma vez. E pronto. E aí pronto. Os efeitos do endosso são a transferência do título e tornar co-obrigado o endossante. Esses são os dois efeitos do endosso. A transferência do título é tranquila, mas essa parte de tornar o endossante em co-obrigado, a gente precisa saber o que é endossante, endossatário e etc e tal. Mas é isso. Eu coloquei aqui no slide o seguinte, porque, de certa forma, o endossante, né, quando ele se torna co-obrigado, isso é meio que uma garantia. Não digam que endosso é garantia. Por quê? Porque a gente vai estudar na aula que vem aval. Aval é garantia. Endosso não. Endosso tem essa função. Ele pode servir como garantia, mas não é essa a função específica dele. O aval tem a função específica de garantir o título. Entendeu? Eu estou fazendo essa comparação aqui, mas semana que vem vocês vão estudar o que é aval e aí vocês vão pegar mais... aula passada. Já disponibilizei. Tá? As gravações todas estão lá. Meu canal mágico do YouTube tá com muitos seguidores. Eu não faço ideia. Mas todas as aulas estão lá. Enfim. E o que eu ia falar? Sim, mas voltando aqui para a parte do endosso. Então vocês vão ver que o aval é que é garantia, o endosso ele serve um pouco como garantia, mas não é essa a função primordial dele. Assim, aí para que o endossante não se torne co-obrigado, ele como é que chama? Ele tem que assinar, ele tem que escrever atrás cláusula sem garantia. Ele escrevendo isso, então ele está se desvinculando aí de ser co-obrigado. Detalhe, meu canal no YouTube como é que chama? É César Silveira. Vocês podem procurar no YouTube, acho que encontra rapidinho. E aí podem disponibilizar no grupo do WhatsApp e tudo mais, sem problema nenhum. Pronto, vamos lá. Aí, escrevendo lá, cláusula sem garantia é uma forma aí sim, do endossante se ver livre aí de se tornar co-obrigado e tal. Mas é importante que escreva isso no título, viu? Agora deixa eu dizer como é que chama. A gente vai estudar agora 2 tipos de endosso. É bem importante esses 2 tipos, porque daí decorre algumas possibilidades para o pessoal que está figurando aí no título, que está envolvido no título. Vocês captaram, acredito, como o endosso acontece, né? Assinando atrás e tudo mais. E lógico que também viram o efeito do endosso, que é vincular, né? Terminar vinculando o endossante como co-obrigado, como co-devedor. Mas na hora que eu assino atrás, né? Agora eu vou virar um endossante. Na hora que eu assino atrás,
eu posso fazer de duas formas, que aí essas duas formas vão ocasionar no endosso em preto e no endosso em branco. Esses são os dois tipos de endosso que a gente vai ver agora. Endosso em preto e endosso em branco. Qual é a diferença? Se eu recebi um título e agora eu quero transferir ele, aí eu quero transferir através de endosso. Aí eu só assino atrás, César, para lá, assino tudinho. E entreguei para a pessoa, né? Vamos supor, vou pegar um outro destinatário aqui. Adélia. Aí eu pego e entrego para a Adélia. Eu assinei atrás e entreguei para a Adélia o título. Só que quando eu assinei atrás, eu só fiz assinar o meu nome. Eu não assinei, eu não indiquei que eu ia dar o título para a Adélia. Eu só fiz assinar o meu nome. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu um endosso em branco. Por quê? Porque eu não estou indicando o destinatário. Eu não estou indicando o endossatário. Ele é em branco. E através do endosso em branco surge um outro efeito, uma outra consequência para o título. Pensem agora o seguinte. Eu escrevi meu nome atrás, César Antônio César Neto. Tá. Não tem o nome de ninguém, ou seja, não tem o nome do destinatário. Eu entreguei o título, tá aqui, pá, entreguei para a Adélia. A Adélia está com o título na mão dela. Agora ela quer transferir para outra pessoa. Aí vamos pensar direitinho. Naquele título, já que eu assinei em branco, né, já que eu fiz o endosso em branco, não tem dizendo quem é o destinatário. Então a Adélia pode simplesmente entregar o título, porque o título ele está o quê? Ao portador. Esse é um efeito do endosso em branco. Ele torna o título em ao portador, porque não tem o nome de ninguém, de nenhum destinatário. E aí o título pode circular até sem endosso. É só ficar passando de mão em mão. Aí, no outro lado, deixa eu pegar agora logo o endosso em preto, para que vocês vejam que realmente é diferente. No endosso em preto aconteceria o seguinte, eu, César, né? Aí, mesma história. Eu escrevo Antônio César Vieira Neto, minha assinatura, aí eu escrevo atrás, para Adélia, né? Para Adélia, endosso para Adélia. Entreguei para ela. Agora tem o nome dela. Ou seja, aquele título foi recebido por quem? Por Adélia. E ninguém mais pode sacar aquele título. No caso aqui, pode cobrar aquele título. Por quê? Porque só a Adélia pode. Entendeu? Esse é um endosso em preto. No endosso em preto, eu indico o destinatário, eu indico o endossatário. E aí, no caso, é a Adélia. E a Adélia está lá com o título. Mas agora vamos pensar o seguinte: a Adélia está com o título e tem o nome dela. E agora ela quer transferir esse título. E aí, vai poder? Eu digo, pode. O que é que ela faz? Ela endossa. Ela pega e endossa de novo. Entendeu? Eu botei meu nome, né? César Silveira. Endosso para a Adélia. Tá aqui. Então tá lá. Aí ela embaixo do meu nome, bota Adélia, tá. Aí ela pode deixar o endosso em branco ou pode colocar endosso para fulano. E assim segue. Entendeu? O endosso em preto, ele indica o beneficiário, o endossatário. Mas você pode transferir sim o título, agora precisa de um outro endosso. Você não pode simplesmente passar o título de mãos, porque isso já tem, como eu falei, tem um endossatário, tem um beneficiário lá escrito. Então é preciso sim que esse endossatário endosse, agora se torne endossante. Eu usei os termos agora de propósito, porque tecnicamente é isso que acontece. Quem era endossatário, para passar o título, tem que se tornar endossante, e aí o título pode transferir. Isso vai estar escrito como é que chama? No slide, mas eu fiz o teatrinho para que vocês entendessem essa passagem de mãos. Mas agora eu queria só mencionar outra coisa a respeito do endosso em branco. Essa parte do endosso em branco é bem importante porque vamos antes do endosso.
voltar naquelas obrigações originais, assim, no título que a gente fez de forma originária, que é o quê? Eu escrevi, Mirela, pague 5 mil reais a James. O título é nominal, entendeu? Então, só James pode estar com o título. O que é que ele tem? E agora ele quer transferir para Leandro. Ele tem que endossar, porque senão o Leandro com o título não ia poder fazer nada, porque só James poderia, né, cobrar aquele título. Aí Leandro não, aí James pega e assina atrás no título. Né? Ele pega e diz, a James, tal, 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 e assina. E esse endosso vai ser em branco. Ele não vai indicar o endossatário, ele só vai assinar. E agora é Leandro quem está com o título. Leandro agora tem 3 opções. Ou seja, com o endosso em branco, você tem 3 opções com o título. Você pode tornar o endosso em branco que James assinou, você pode tornar ele em preto. Como? James vai lá e completa com o nome dele. Leandro já tinha assinado. Leandro não, desculpa. James já tinha assinado. Aí agora ele completa. Endosso para Leandro. Ele tornou o endosso em branco em preto. Esse jogo de palavras não é complicado se você for acompanhando o raciocínio. Como eu digo, o James ele só foi assinar atrás. Aí, preenchendo a lacuna, Leandro foi lá e colocou endosso para Leandro. Pronto. Ele tornou o endosso em branco em preto. Beleza, essa é uma opção. A outra opção como é que chama? Leandro agora pode transferir o título através de endosso. Aí pode ser em branco ou em preto. Cabe a Leandro aí escolher. Mas ele vai lá, Leandro, pega e assina atrás. Leandro, tal, tal, tal. E coloca o endosso em preto ou em branco. Aí é a opção dele. Mas essa é outra opção, que é endossar o título novamente. Então a gente tem a primeira opção, que é transformar o endosso em branco em preto. E a segunda opção é endossar novamente. Endossar novamente, aí pode ser em branco ou em preto. E a terceira opção é o que foi, na verdade, o que eu trouxe como exemplo do endosso em branco, que é transferir o título sem fazer nada. Porque uma vez que o endosso em branco torna o título em ao portador, o título pode ser transferido sem precisar de endosso, sem nada. E essa é a terceira opção. É só recapitulando. Leandro pega, transforma o endosso em branco em preto, ele endossa novamente ou ele somente transfere o título, ele somente entrega o título. Essas são as 3 opções que surgem através do endosso em branco. O endosso em preto é bem mais limitado. Você tem que endossar para transferir o título. Você não tem outra opção. Você pode endossar em preto ou em branco, beleza, mas você tem que endossar, porque o seu nome já está lá escrito como endossatário. Isso foram 2 tipos de endosso, endosso em preto e endosso em branco. Agora vamos ver os chamados endossos impróprios, ou endosso impróprio, né? São 2. Primeiro, por que eles são impróprios? Porque é o seguinte, os 2 efeitos do endosso é a transferência do título e a transferência da propriedade do título e tornar o devedor, tornar o endossante em co-obrigado. Pronto. Esses são os 2 efeitos do endosso. Tendo esses 2 efeitos, o endosso é próprio. Ele está tranquilo. Mas existem 2 tipos de endosso que que não possuem esses 2 efeitos. E aí eles são chamados endossos impróprios. E quais são esses endossos que são chamados impróprios? A gente tem 2. Um é o chamado endosso calção, com U, lógico, calção. E o outro é o endosso mandato, mandato com T. Endosso calção e endosso mandato. E o que acontece nesses 2 endossos e aquela coisa toda? Vamos lá. Vamos começar com o endosso calção.
eu acho bem tranquilo. Caução, vocês sabem, é garantia, né? Quando a gente faz um contrato, aí não, eu quero uma caução, aí o cara deposita uma quantia para garantir, né? Alguma coisa. Se acontece em aluguel, um bocado. Enfim, contratos mil por aí. Vocês estudaram um contrato, vocês sabem o que é isso. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar um título de crédito como caução. O título vai servir de garantia. Então, vamos imaginar o seguinte. Vou usar eu de novo, vou usar a mim de novo. Eu estou devendo, sei lá quanto, 5 mil de novo. Não lascado, não tenho. Estou devendo 5 mil reais a Gabriel, que está aqui na minha tela. Aí eu pego, eu tenho o título. Vamos supor que eu tenho um título de 10 mil reais. Né? Ou seja, eu vou ganhar esses 10 mil reais. Aí, lógico que eu não quero dar os 10 mil reais para Gabriel, mas eu estou dizendo, ó, Gabriel, eu vou pagar esse título, se preocupe, vou pagar essa dívida, não se preocupe não. Eu vou dar como garantia esse título, mas eu vou pagar. Aí eu faço um endosso calção. Eu vou, assino atrás, porque o endosso é assinando atrás, e coloco valor em garantia, ou valor em penhor. Penhor, vocês estão vendo direitos reais ou já viram? Enfim, vocês vão ver que penhor é uma forma de garantia. Então, valor em garantia é o valor em penhor, duas expressões. Aí eu dou para Gabriel. Gabriel está com o título. Gabriel pode cobrar esse título? Não. Por quê? Porque a dívida que eu tenho com o Gabriel é de 5 mil reais e não tem nada a ver com o título. Mas vamos supor, agora, que chegou na data de pagamento da dívida de 5 mil reais e eu não paguei. Ou seja, me tornei inadimplente. Aí agora, Gabriel vai e usa o título. O título, efetivamente, serviu de garantia. Como eu falei, é uma caução. Mas aí vamos para o outro lado. Gabriel está com o título. Ele não pode cobrar, porque o título só está em garantia. Aí eu vou e pago a ele os 5 mil reais, como foi o combinado. Aí ele me devolve o título. Pronto. Como, de novo, é sempre dando em garantia. É esse o efeito do endosso calção. Agora vamos para o outro tipo de endosso, que é o endosso mandato. Mandato, vocês estudaram isso em contratos. Vocês estão lembrados de tudo, eu sei disso. Não, mandato é fácil, vocês têm que saber, porque advogado trabalha com mandato o tempo todo, né? A procuração e tudo mais são contratos de mandato. Então, vocês sabem, é aquele contrato de representação, né? A gente vai representar outra pessoa. O advogado representa o cliente. Por isso que, na hora que o advogado ele faz petição inicial, contestação, recurso, que seja, quando ele assina atrás, ou no final, ou agora eletronicamente, obviamente, quem está falando aquilo não é o advogado, não. É o cliente. Entendeu? Lógico que você redigiu a peça e tudo, mas por quê? Porque você está representando o cliente. Então, aquilo que está falando é o cliente. Né? Essa é a lógica, juridicamente e tecnicamente falando. Mas aí vamos lá. Por que eu estou falando de mandato? Porque agora a gente vai ver um endosso que vai ter esse efeito aí de mandato. Ou seja, eu vou dar o título, né, com esse endosso para que a pessoa me represente. Então agora vamos fazer nosso teatrinho. Mas eu vou usar agora um banco, porque muitas vezes esse endosso mandato é dado para um banco. Isso não é regra não e nem é exigência, mas é normalmente assim que acontece. Vocês vão entender por quê. Eu tenho um título no qual eu vou receber 10 mil reais. Só que eu tenho muitos negócios, eu dou aula porque eu adoro. Então, minha preocupação é essa, não é receber dinheiro. Só que não. Aí eu não tenho tempo para ficar me preocupando em cobrar título e tudo mais. O que é que eu faço? Eu vou para o banco e digo, ó, eu estou com esse título aqui, aí eu não quero me preocupar em receber. Então eu quero que vocês cobrem, se for o caso, protestem, entre com ação, façam tudinho. Em meu nome. É lógico, não é o banco cobrando para eles, não, é em meu nome. Aí o que é que eu faço? Aí eu faço um endosso mandato. Eu assino atrás e coloco em procuração ou por procuração, ou até mesmo para cobrança, né? Porque é o banco quem vai cobrar o título. Então o banco vai ficar com o título e ele vai cobrar do devedor principal.
Se o devedor não pagar, ele protesta, ele entra com ação e faz tudinho. Mas aí vamos supor, e aí? E se o banco receber o dinheiro? Se o banco cobrar do devedor e receber o dinheiro? Aí eu digo a ele, me dá o dinheiro, não é do banco. Entendeu? Por isso que é endosso mandato. O título ele não passa para a propriedade do banco, ele passa para posse. Você sabe a diferença de posse direta e indireta, aquela coisa toda. Então o banco tem a posse do título, não a propriedade. Então o valor que for cobrado lá vai ser cobrado em meu nome e vai ser meu. Aí vocês podem estar se perguntando, oxente, o banco vai fazer isso não? Ele quer percentual, não sei o quê. Eu digo, realmente. Mas isso é uma negociação que acontece fora do título. É uma negociação aí que vai acontecer entre eu e o banco. Mas o título em si, aquele dinheiro é no caso aqui, é do endossante, que é meu. Entendeu? Do endossante mandante. E o endossatário mandatário, que aqui nesse exemplo é o banco, ele vai devolver o dinheiro. Devolver não, vai dar o dinheiro. Esses são dois tipos de endosso também, são chamados endossos impróprios. O endosso calção que a gente viu e o endosso, como é que chama? Mandato. Tá acabando, viu, gente? Eu tô vendo aqui, esse é o último tópico, pode-se dizer agora, de endosso. É um tipo de endosso que está faltando. Aí depois eu vou fazer a comparação entre endosso e sessão civil, para que vocês aí tipo assim, clareiem na cabeça de vocês a diferença entre eles dois, e aí pronto. Eu vou encerrar por hoje. A gente tem os outros atos cambiários para ver, mas eu também já sabia que a gente ia ver semana que vem. E ainda tranquilizo outra coisa, endosso é o maior, em termos de assunto, é o maior ato cambiário que tem. Ou seja, os outros não vão ser tão grandes assim não. Outros a gente passa rapidinho. Então, relaxem, que sexta-feira está chegando. Então vamos lá, vamos para esse último, que é o chamado endosso póstumo ou tardio. Vamos supor que a gente fez aquele título. Eu escrevi Mirela, pague 5 mil reais a James em 31 de agosto de 2020. Ou seja, já passou. Foi um pouco tempo atrás. Mas aí James hoje, o título tem vencimento, mas o James hoje, ele não cobrou de Mirella, mas ele vai passar para Leandro. E ele pegou e endossou e passou para Leandro. A pergunta que não quer calar é, esse endosso vale ou não? E a resposta é vale. O endosso feito após o prazo de vencimento do título, ele vale. Ele é o chamado endosso póstumo ou tardio. No entanto, se James já cobrou de Mirella, Mirella não pagou e James protestou o título, registrar protesto semana que vem, mas é você ir lá no cartório e o cartório, né, registrar o título e cobrar de Mirella aquela coisa toda. Se James já protestou o título, aí James, depois do protesto, endossa para, como é que chama? Para Leandro. Aí eu digo, não, isso não pode. Esse endosso vai ter efeitos de cessão civil, mas não de endosso. O endosso póstumo ou tardio é o endosso feito após o prazo de vencimento do título, antes que ele tenha sido protestado. Porque se ele foi protestado em qualquer data, aí o endosso ele não vale mais como endosso, ele vale como cessão civil. Esse é o endosso póstumo tardio, pronto, é só isso. É isso aí que acontece quando você endossa, né, após o prazo de vencimento. Isso é importante, isso às vezes cai em prova, essa parte perguntando se o endosso é feito fez depois do prazo, ele vale ou não vale, ou às vezes a pergunta já diz, não, ele vale como sessão civil, induzindo você a ir por esse lado. Não. O que é sessão civil é o endosso feito, como é que chama? Após o protesto. Acabei de me lembrar, falando negócio de prova, tem um negócio que cai em prova direto. E aí, friso para vocês não esquecerem. É simples, mas não esqueçam. É o seguinte. Quando você vai endossar o título,
você endossa todo o título. No exemplo que a gente está usando aqui, é 5 mil reais que Mirella vai ter que pagar. Aí James vai endossar o título para Leandro. James não pode endossar 3 mil reais, 2 mil reais, enfim, ele tem que endossar todo o valor do título. Tecnicamente falando, não existe endosso parcial. É isso que eu quero que vocês agora lembrem, porque isso cai direto, direto. Enfim, eu vejo direto isso aí caindo em prova. Não vou dizer que vai cair na minha, não vou dizer que vai cair na minha prova, mas OAB, concursos por aí, isso cai. O endosso parcial não é permitido, é considerado nulo pela lei. Entendeu? Não, é considerado não escrito. Entendeu? Endosso parcial não existe. Eu vou martelar isso porque a gente vai estudar os outros atos cambiários e aí eu vou ver se cabe parcial ou não para os outros atos. Não quero falar agora porque já foi um bocado de informação hoje, mas essa informação é importante vocês saberem desde agora para a gente ficar reiterando ela nas aulas posteriores. Então, essa parte foi boa. Mas aí faltou o último tópico da aula, que é mais uma revisão do que assunto novo. Por quê? Vou falar sobre seção civil. Vou fazer um comparativo sobre o que é sobre o que não, características do endosso e da seção civil, para que vocês vejam que não é a mesma coisa. Vocês podem estar pensando, a mesma coisa, passa de um para o outro, não sei o que. Não, não. Tem consequências bem diferentes e tudo mais. Então vamos a isso. Primeiro, a primeira importante, que é uma parte técnica e geral, mas é que a seção civil ela é estudada em direitos e obrigações, direitos e contratos até. Então, ela é parte do direito civil. O endosso é parte do direito empresarial, especificamente do direito cambiário. Então, está aí já uma diferença. Né? Direito civil, direito cambiário. Outra diferença, o endosso ele é unilateral. Em todos esses exemplos que a gente está vendo aqui, o endossante ele chega lá e assina. Ele não vai perguntar ao sacador ou ao sacado, eu posso endossar e assina aqui também. Não existe isso. Você vai lá e assina. Aí o outro que quiser endossar também vai lá e assina. E todo mundo sai assinando. Então é unilateral. A seção civil não. Você tem que chamar como é que chama? O devedor, para que ele tome conhecimento da seção civil. E até mesmo nesse momento de que ele toma o conhecimento, ele pode alegar exceções pessoais, coisa que não acontece no endosso. Já estou falando aqui um outro exemplo, outra diferença. A gente viu semana passada o princípio da autonomia, especificamente o subprincípio da inoponibilidade de exceções pessoais. Esse nome bem grandão, mas que eu expliquei que é que você não pode opor uma exceção pessoal, uma defesa pessoal. Em sessão civil você pode, entendeu? Quando o devedor ele é chamado para sessão civil, ele nessa hora ele pode, não, eu compensei já essa dívida com o cedente, não tô livre, pronto, isso é válido, entendeu? Até a gente pode dizer que os vícios também são carregados na sessão civil. Através do endosso, não. O endosso, cada relação, ela é autônoma, ela é abstrata, também pelo princípio da autonomia lá dos títulos de crédito. Já aí outra diferença, a parte aí de cada relação ser abstrata, ser autônoma e os vícios não serem carregados, é uma diferença entre seção civil e endosso. A seção civil, aí agora tem um outro tipo de diferença. Via de regra, uma vez que a seção civil ela é efetuada, o cedente, que é aquele que entregou a seção, né, que efetuou a seção, ele está livre. Ele não vai ser cobrado mais. Eu disse aula passada, o cedente, via de regra, ele só tem que provar que a dívida existe. Ou seja, que existe uma obrigação. Só. Mas ele não é vinculado ao pagamento da dívida, ao adimplemento da dívida. E o oposto acontece com o endosso. No endosso, o endossante ele se torna co-obrigado, ou seja, ele se responsabiliza pelo adimplemento da dívida.
Tá aí outra diferença de um para outro. O que mais? Isso aqui já falei. Sessões pessoais. Pronto. Essas foram as diferenças entre endosso e sessão civil. Isso está no slide. Pronto, eu vou parar por aqui hoje. Eu sei que endosso é um bocado de tipo de endosso, algumas características e tal, mas é importante porque o endosso faz o título circular e, no final das contas, essa é uma das enormes funções, das funções de gigantesca relevância para os títulos de crédito, né? É fazer o título, fazer a riqueza circular e tal. Pronto. Vixe, Maria, falei demais. Chega, eu tô tonto. Preciso de café. Dúvidas, meus amigos? Podem perguntar, fiquem à vontade. Quem não pôde assistir a aula hoje, pode ver pelo YouTube mesmo. Vou disponibilizar já já. Acho que semana passada eu não pude disponibilizar logo porque a minha internet estava uma desgraça, mas hoje vamos ver se ela está melhor. Aí eu já disponibilizo agora mesmo de noite. E pronto. Quem não pôde assistir, fique tranquilo. Tudo de bom para vocês. Vou parar a gravação aqui.